Chamaram-no de imperador. Mas por trás das estátuas de mármore, das coroas de louros dourados, Nero era outra coisa. O Império Romano lembra-se dele como tirano. Um louco que incendiou sua própria cidade. Um homem afogado em excessos, luxúria e crueldade. Mas a verdade, escondida sob pedra, fumaça e cinzas, era muito mais sombria. O seu trono não foi erguido apenas sobre política, sangue ou medo. Foi erguido sobre sombras. Escute, consegue ouvir? O crepitar de tochas num aposento subterrâneo. O roçar de túnicas de seda contra o mármore frio. O aroma metálico de sangue fresco que invade o ar, misturado ao incenso queimado. Roma via Nero como imperador, artista, até mesmo como Deus em carne. Mas à noite, ele descia por corredores secretos. Procurava sacerdotes estrangeiros, mulheres de olhos leitosos, homens que carregavam amuletos proibidos. Procurava o que nenhum César deveria ousar buscar, a magia negra. E é aqui que o mito se desfaz e a maldição começa. Nos subterrâneos de palácios, onde os ecos não ousavam escapar, rituais eram conduzidos. O som abafado de cânticos em línguas esquecidas preenchia a escuridão. Figuras de animais eram riscadas no chão com cinzas e vinho. A carne de sacrifícios queimava lenta, exalando um fedor doce e pútrido. O imperador assistia, olhos fixos, quase em transe, como se oferecesse sua própria alma em troca de poder. Mas quem ousaria contar isso em praça pública? Quem ousaria acusar o homem mais poderoso da terra de se ajoelhar diante de forças invisíveis? Não. A verdade foi sufocada, esmagada sob o peso da glória oficial. E o que sobreviveu foi apenas rumor, murmúrio, uma sombra que percorre séculos. Alguns dizem que a loucura de Nero não nasceu da luxúria ou da sede de poder, mas daquilo que ele mesmo chamou de dom divino. Uma voz que sussurrava dentro de sua mente, conduzindo cada gesto, cada ordem, cada crime. Uma voz que não era humana. E agora, 2 milênios depois, resta uma pergunta. Quem realmente governava Roma? O jovem imperador coroado com ouro e louros? Ou a escuridão que se alimentava de seu trono? Você ousaria olhar dentro daquelas câmaras proibidas? Você ousaria ouvir os cânticos, sentir o cheiro da fumaça, testemunhar o sangue escorrendo? Este é o segredo que Roma tentou apagar. E uma vez que você o escute, nunca mais poderá esquecê-lo. Roma, no século I, era um espetáculo sem igual. Mármore cintilante ao sol, aquedutos que cortavam o horizonte, multidões em êxtase no Coliseu. Os deuses eram venerados em altares cobertos de flores e incenso. O povo clamava por ordem, pão e jogos. E foi neste palco colossal que um jovem de apenas 17 anos subiu ao trono. Nero Cláudio César Augustus Germânicos. Oficialmente, ele foi apresentado como Esperança, o herdeiro perfeito, moldado para unir sangue imperial e juventude vibrante. O Senado o saudava, o povo o aplaudia, as moedas cunhadas exibiam seu rosto, sereno, idealizado, cercado de símbolos divinos. Roma queria acreditar. Roma precisava acreditar. Mas a cidade também sabia sussurrar. E os sussurros começam cedo. O menino do destino, Nero, nascera marcado por presságios. Sua mãe, Agripina, mulher ambiciosa e temida, jurava que os astros indicavam grandeza. O menino cresceu cercado de pressões, olhos atentos, intrigas palacianas. Entre mármore e veneno, aprendeu cedo que Roma era teatro. Cada sorriso podia esconder um punhal. Na infância, os tutores moldaram-no como orador e artista. Mas não eram apenas filósofos que rondavam seu leito. Há relatos, abafados pelos cronistas oficiais, de que Agripina buscava adivinhos do Oriente, sacerdotes da Síria, bruxas etruscas que lançavam ossos ao fogo para prever o destino do filho. Nero cresceu vendo essas sombras, entre o brilho das tochas e os sussurros noturnos de sua mãe. Público e privado já não se distinguiam. Para o povo, ele era o jovem príncipe, educado por Sêneca, guardião da moral estoica. Mas atrás das cortinas,
A noite se enchia de fumaça de ervas, cânticos baixos, olhos cerrados que buscavam visões. O imperador da multidão, quando assumiu o trono, Nero encenou sua glória como nenhum César antes dele. Os espetáculos multiplicaram-se. Teatros, corridas de bigas, banquetes deslumbrantes. O imperador não apenas governava, ele se apresentava. Tocava a lira, declamava poemas, encenava peças diante de senadores constrangidos e plebeus fascinados. A cidade vibrava. O povo o amava. As multidões gritavam seu nome como se fosse um deus vivo. Ele respondia com sorrisos, gestos largos, promessas de ouro e pão. Mas havia algo inquietante em sua presença. Um olhar que por vezes se perdia, como se enxergasse além do visível. Uma intensidade que não se explicava apenas pelo teatro. Alguns cortesãos relatavam crises de silêncio, em que o imperador ficava imóvel, respirando pesado, como se ouvisse vozes que mais ninguém percebia. Outros juravam que, durante banquetes, ele erguia a taça não aos deuses tradicionais, mas a entidades cujo nome ninguém ousava repetir. Roma aplaudia. Roma fingia não ouvir. A máscara e o abismo, os senadores o descreviam como generoso, às vezes até ingênuo, disposto a agradar. Mas bastava uma contradição, um olhar atravessado, para que a fúria explodisse. Olhos chamejantes, voz cortante, ameaças súbitas. Era como se duas forças habitassem no mesmo corpo, a do jovem artista e a do Senhor das Trevas. E então começaram os boatos. Diziam que Agripina, a mãe que o moldara, era vista oferecendo sacrifícios noturnos em altares escondidos, pedindo à lua e às forças invisíveis que fortalecessem o filho. Diziam que Nero herdara mais que o sangue dos Césares, herdara um pacto. Nas vielas, entre gladiadores e prostitutas, os rumores cresciam. Havia quem afirmasse que o imperador carregava amuletos ocultos sob a toga, que jamais bebia vinho sem antes murmurá-lo em línguas estranhas, que os olhos de alguns convidados aos seus banquetes escureciam, como se a alma lhes fosse sugada no brinde. O império em silêncio. Mas quem ousaria falar? Quem acusaria o homem que controlava legiões, que dispunha de fogo e aço, que podia condenar ao exílio ou à morte com um gesto? O silêncio tornou-se cúmplice. Os senadores fingiam não ver. Os filósofos escreviam em metáforas temendo a censura. O povo continuava a aplaudir, porque pão e espetáculo valiam mais que a verdade. E assim, Nero consolidava sua imagem de imperador artista. Oficialmente, um governante amado. Secretamente, um homem cercado por bruxos, astrólogos, magos do Oriente. Ele buscava mais que poder político, buscava os segredos da eternidade. Aos poucos, os espetáculos tornaram-se mais estranhos. O palco cheirava a incenso pesado, os cantos pareciam preces. As encenações confundiam-se com rituais. Alguns diziam que quando Nero cantava, a própria noite escurecia de forma anormal, como se o céu se curvasse para ouvir. E é aqui que o abismo se abre. O menino do destino havia se tornado o artista do povo, mas sob a máscara dourada, uma outra face sorria, uma face moldada pela fome de poder invisível, pelo toque do proibido. E Roma, a eterna Roma, começava a perceber que algo estranho, algo impuro, rondava o trono mais poderoso da terra. Roma, no século I, parecia eterna. Uma cidade que não dormia. O mármore branco refletia a luz do sol como se fosse fogo divino. Fontes jorravam água cristalina. O cheiro de pão fresco misturava-se ao suor das multidões, e em cada esquina soldados em armaduras polidas lembravam ao povo quem era o verdadeiro dono da vida e da morte. Foi neste cenário de glória que um adolescente de rosto ainda imberbe foi proclamado imperador, Nero. Apenas 17 anos, a juventude dourada de Roma. O anúncio da glória. Naquele dia, o povo lotou o fórum romano. O ar estava pesado de incenso. Trombetas soaram, as tochas crepitavam mesmo sob a luz do sol. Nero surgiu com a coroa de louros sobre a cabeça. As multidões gritaram seu nome. Para os olhos do povo, ele era um novo Augusto,
um príncipe de ouro que garantiria paz e abundância. O Senado o saudava, o exército o aclamava, o povo o venerava. Mas os olhos de Agripina, sua mãe, a mulher que movera montanhas de intriga e veneno para colocá-lo no trono, ardiam de uma chama mais profunda. Para ela, aquele momento não era apenas político, era profético. Há quem diga que naquela noite não foram apenas banquetes e vinho a celebrar o novo César. Dizem que longe das multidões, em câmaras fechadas, Agripina acendeu velas negras diante de altares secretos. Que sangue de animais foi derramado em tigelas de prata. Que cânticos etruscos ecoaram, pedindo não apenas poder, mas proteção sobrenatural para o jovem imperador. O menino dos presságios, Nero, não era como os outros. Desde a infância, sua vida fora cercada por símbolos estranhos. O nascimento dele já carregava rumores. Astrólogos haviam dito a Agripina que o menino estava destinado a governar o mundo, mas que também seria a ruína de sua mãe. Ela não recuou. Ela o moldou como uma ferramenta viva. Cercou-o de tutores, de filósofos, de mestres em retórica, mas também, segundo boatos sussurrados, cercou-o de adivinhos. Os corredores do palácio à noite recebiam visitantes vindos do Oriente. Homens com túnicas bordadas, mulheres com olhos cobertos por véus. Eles liam sinais no vinho, no voo dos pássaros, nas vísceras de animais sacrificados. E o menino observava. Ele aprendia a falar em público durante o dia e aprendia a ouvir os murmúrios da escuridão durante a noite. O imperador artista, quando assumiu o poder, Nero não quis ser apenas governante, quis ser adorado, quis ser amado. Não como César, mas como Deus. Ele subia ao palco com a lira nas mãos. Cantava, tocava, recitava versos que falavam de deuses, monstros e destinos. Os senadores, constrangidos, eram obrigados a aplaudir. O povo, embriagado por pão e vinho, gritava seu nome como se fosse Apolo renascido. Os espetáculos tornaram-se sua vida. A música, o teatro, a poesia, eram máscaras brilhantes que escondiam algo mais profundo, pois alguns notavam detalhes inquietantes. Quando Nero cantava, as tochas pareciam vacilar, como se o fogo respondesse à sua voz. Quando declamava, havia momentos em que o silêncio era tão pesado que até os animais da arena paravam, imóveis, como hipnotizados. Era talento ou havia algo mais? O olhar perdido, relatos privados descrevem episódios estranhos. No meio de um banquete, Nero ficava imóvel, com os olhos fixos em um ponto invisível. Seus lábios se moviam, mas sem som. Depois, erguia a taça e brindava não a Júpiter nem a Marte, mas a nomes que ninguém reconhecia. Alguns criados juravam ouvir palavras em línguas estrangeiras, sons guturais, como se fossem feitiços. Outros diziam que o vinho em sua taça às vezes escurecia, como sangue coagulado, mas ninguém ousava questionar. Quem ousaria? A máscara de ouro. Oficialmente, Nero era generoso, distribuía moedas ao povo, organizava festas intermináveis, construía teatros, prometia grandeza, mas a máscara dourada escondia fissuras. Quando contrariado, o jovem imperador explodia em fúria. Voz grave, olhar febril, ameaças de morte. Como se uma segunda presença habitasse seu corpo. Era apenas loucura juvenil? Ou algo sussurrava dentro dele? Os rumores crescem, nas tavernas, os boatos corriam. Ele carrega um amuleto etrusco debaixo da toga. Jamais bebe sem antes murmurar feitiços. Durante os banquetes, sombras se movem atrás dele, mesmo quando não há tochas acesas. Alguns soldados afirmavam que seus sonhos eram perturbados após estar perto dele. Sonhavam com serpentes, com rios de sangue, com estátuas que choravam lágrimas negras. E o povo, supersticioso, começava a temer o imperador tanto quanto o venerava. O pacto silencioso, os senadores sabiam. Os filósofos intuíram, mas todos se calaram. Roma era um teatro de poder. Melhor aplaudir e sobreviver do que denunciar e morrer. E assim, Nero cresceu em sua dualidade. Em público, o artista amado. Em privado, o buscador de segredos ocultos.
Ele não queria apenas governar, não queria apenas cantar, queria dominar forças invisíveis, queria ouvir o que estava além, queria ser mais do que humano, e cada noite em Roma trazia a mesma sensação. Algo impuro rondava o palácio, algo que não podia ser visto, mas podia ser sentido. Preparando o abismo, o povo ria, bebia, festejava. Os jogos continuavam, os gladiadores morriam. Roma vivia seu espetáculo eterno. Mas por baixo da pedra, sob os corredores secretos, havia câmaras fechadas. Lá, o jovem imperador descia com poucos escolhidos. Lá, o cheiro de incenso misturava-se ao ferro do sangue. Lá, cânticos estrangeiros ecoavam. Roma fingia não ver, mas a sombra crescia. E assim começa a segunda face da história. A face que os cronistas tentaram apagar, a face que nos leva a uma pergunta inevitável. Quem governava Roma? O jovem coroado em ouro, ou a escuridão que sorria por trás de seus olhos? Roma dormia. As multidões embriagadas pelas corridas de bigas e pelos espetáculos caíam em sono pesado. As tochas do fórum se apagavam lentamente, restando apenas o silêncio úmido das ruas de pedra. Mas sob a cidade, outra Roma despertava. As câmaras subterrâneas, havia corredores secretos nos palácios imperiais. Túneis construídos desde os tempos de Augusto, destinados a encontros discretos, fugas ou conspirações. Nero os herdou e os transformou em algo mais. Na escuridão, tochas fumegantes iluminavam paredes gravadas com símbolos estranhos, diferentes dos deuses romanos. Figuras de serpentes, olhos abertos, círculos entrelaçados. O ar cheirava a mofo e ferro. O som distante de goteiras se mistura, vá ao roçar das túnicas dos que desciam junto ao imperador. Lá, os rituais começavam. Os estrangeiros, Nero não confiava apenas nos sacerdotes oficiais de Roma. Ele buscava o proibido. Vieram homens da Síria, mulheres do Egito, magos da Trácia, bruxas da Etrúria. Carregavam malas de couro com ossos, ervas secas, pedras gravadas com runas. Suas vozes soavam ásperas, guturais, quase animais. Eram eles que montavam o círculo no chão. Usavam vinho derramado em forma de serpente. Misturavam cinzas de cadáveres com óleo. Colocavam pequenos altares de bronze, nos quais queimavam carne até que o ar se enchia de fedor adocicado. O imperador assistia, olhos fixos, respiração pesada. O primeiro sacrifício, o ritual começava sempre no silêncio. Depois, um cântico lento, baixo, como um lamento. O som aumentava, tornando-se grito. O círculo ganhava vida. Tochas tremiam. Então, vinha o sacrifício. Às vezes um animal, um carneiro negro, uma ave de olhos brancos, às vezes um prisioneiro. O corpo era estendido. A lâmina de bronze brilhava à luz da tocha e o sangue escorria. O cheiro de ferro inundava o ar. O calor do líquido ainda vivo era recolhido em tigelas de prata. Os sacerdotes molhavam os dedos, traçavam símbolos no peito de Nero, na sua testa, nos pulsos. Ele fechava os olhos, tremendo. Murmurava palavras que não pertenciam a Roma, palavras que não eram humanas. O êxtase do imperador, dizem que nesses momentos Nero mudava. Seu rosto se contorcia entre prazer e dor. Seu corpo estremecia, como se fosse possuído. O jovem imperador, que em público sorria diante das multidões, ali gemia, ria, chorava, como se algo dentro dele conversasse com o invisível. Os sacerdotes gritavam, as chamas se erguiam, o círculo pulsava, e Nero falava com a sombra. O espelho negro, um dos objetos mais temidos de seus rituais, era descrito por testemunhas sobreviventes, um espelho negro trazido do Egito. Não refletia a luz das tochas, refletia apenas sombras. Nero passava horas diante dele. Alguns dizem que falava com sua própria imagem. Outros juram que via formas movendo-se além do vidro, como rostos que vinham das trevas. Há relatos de que, em uma noite, o imperador gritou tão alto diante do espelho que as próprias paredes do subterrâneo vibraram. Quando os guardas entraram, ele estava sozinho, mas marcas de garras riscavam a pedra atrás dele. A maldição dos mortos não eram apenas visões que Nero buscava.
Ele queria poder. Queria dominar forças invisíveis. Queria ouvir respostas dos mortos. Os rituais incluíam necromancia. Corpos recém-executados eram trazidos às câmaras. O cheiro era insuportável. Carne fria, sangue coagulado, podridão começando. Os sacerdotes acendiam ervas, enchendo o ar de fumaça doce e nauseante. Cânticos em línguas mortas ecoavam. E, em meio à fumaça, olhos apagados pareciam se mover. Bocas mortas murmuravam. E Nero, o imperador de Roma, inclinava-se para ouvir. O medo dos servos. Poucos sobreviveram para contar. Servos convocados para limpar os aposentos saíam pálidos, mudos, muitos enlouqueciam. Alguns desapareceram misteriosamente dias depois. Diziam que eram usados como oferenda final, suas almas entregues para que Nero pudesse seguir ouvindo as vozes do além. Os corredores do palácio começaram a ser evitados. Soldados fingiam não ver quando o imperador descia com os magos. Criados fechavam os ouvidos ao ouvir cânticos durante a madrugada. A própria cidade começou a sentir. Algo impuro queimava sob as fundações de Roma, o fogo, e então veio o fogo. O incêndio que devastou Roma foi atribuído à loucura de Nero. Dizem que ele tocava lira enquanto a cidade ardia. Mas alguns boatos falam de algo mais. Na noite em que as chamas começaram, testemunhas afirmam ter visto luzes estranhas saindo dos subterrâneos. Relâmpagos azuis, como faíscas de um trovão sem nuvem. Outros dizem que o incêndio não foi acidente, mas parte de um ritual colossal, uma oferenda de milhares de vidas para alimentar a sombra que já dominava o trono. As cinzas cobriram Roma. O cheiro de carne queimada pairou por semanas, e o povo começou a acreditar que o imperador já não era homem. Era servo de algo muito maior, o crescimento da sombra. Depois do fogo, Nero parecia diferente, mais distante, mais frio. O sorriso em público tornara-se máscara rígida, seus olhos mais escuros. Relatos descrevem-no caminhando sozinho pelos jardins do palácio à noite, murmurando para o vazio. Alguns guardas juraram vê-lo conversar com figuras que não existiam. Outros juraram que, onde ele passava, as tochas se apagavam sem vento algum. O trono de Roma, antes dourado, agora parecia cercado de trevas. A pergunta final: o que Nero buscava nos rituais? Alguns dizem que queria a imortalidade, outros que queria falar com a mãe morta, Agripina que ele próprio mandara matar. Rosa ainda juram que queria algo maior, transformar-se em Deus, não pelo culto público, mas pelo pacto secreto com forças sem nome. E assim, Roma viveu dias em que o sol brilhava sobre mármore e ouro, enquanto nas profundezas o sangue escorria em círculos proibidos. Você ousaria descer por aqueles corredores? Você ousaria respirar a fumaça, sentir o sangue quente na pele, ouvir as vozes que Nero ouvia? Ou viraria o rosto como fez Roma, fingindo que nada acontecia? Pois cada ritual deixava marcas, e cada marca aproximava o imperador do seu fim. Roma já não era a mesma. As ruas ainda respiravam o cheiro de cinzas do grande incêndio. Casas destruídas, templos reduzidos a pó, estátuas partidas. O povo chorava perdas, mas em silêncio, porque o imperador caminhava entre eles com olhos de pedra, como se o sofrimento fosse apenas cenário para sua tragédia pessoal. O imperador em ruínas, Nero, antes jovem artista, agora parecia velho antes do tempo. A pele pálida, o olhar pesado, os gestos bruscos. Seus banquetes continuavam, mas o vinho não lhe dava mais prazer. Seus espetáculos persistiam, mas a música já não arrancava aplausos espontâneos, apenas aplausos forçados. O povo começava a se afastar. Os senadores murmuravam em segredo. O exército, que deveria ser sua fortaleza, já não o via como Deus, mas como fardo. E ainda assim, nas madrugadas, os rituais seguiam. Mais intensos, mais desesperados. A sombra do espelho, o espelho negro, tornara-se sua obsessão. Ele passava noites inteiras diante dele, murmurando, tremendo, como se fosse sugado por aquela superfície sem fundo. Alguns criados disseram que ouviam duas vozes dentro da sala, a de Nero e outra,
grave, rouca, sem corpo. Certa noite, o imperador saiu da câmara cambaleante, com sangue escorrendo do nariz e arranhões no peito, como se tivesse lutado com algo invisível. Ele apenas murmurou: "Eles prometem que nunca morrerei." Mas quem eram eles? E o que pediam em troca? O sangue dos próximos. À medida que a paranoia crescia, Nero começou a sacrificar não apenas prisioneiros, mas aliados, amigos, conselheiros, até mesmo familiares. Ele acreditava que a sombra exigia sangue próximo, sangue poderoso. Agripina, sua mãe, já havia caído sob sua ordem, mas não bastou. Sua esposa, Pompeia Sabina, morreu sob circunstâncias violentas. Senadores que o aplaudiram em público desapareceram. O círculo de confiança se reduzia, até restarem apenas magos estrangeiros e servos. Aterrorizados, o palácio tornara-se um mausoléu. O cheiro de ervas queimadas impregnava os corredores. O som de cânticos ecoava à noite. E Nero, cada vez mais, parecia menos humano. A rebelião, Roma não suportou. As províncias se revoltaram. O exército, antes guardião do trono, virou as costas. O Senado o declarou inimigo público. Nero fugiu. O imperador de Roma, outrora adorado como Deus, escondia-se como rato. Seus poucos seguidores ainda carregavam tochas e amuletos, como se acreditassem que algum ritual poderia salvá-lo. Mas as sombras não o protegeram. Ou talvez tenham se divertido em traí-lo. A noite final, a última noite de Nero, foi descrita por testemunhas como um espetáculo grotesco. Ele se escondeu em uma vila afastada. O ar estava pesado, o céu sem estrelas. Com ele, restavam apenas alguns escravos e magos fiéis. Ainda tentou realizar um último ritual. Os cânticos ecoaram. O espelho negro foi colocado diante dele. O vinho, misturado com sangue, queimava em tigelas de bronze. Nero gritava, pedia ajuda às vozes. Prometia cidades inteiras, prometia multidões em sacrifício, prometia sua alma eterna. Mas o espelho permaneceu mudo. As chamas apagaram-se uma a uma. E pela primeira vez, Nero ouviu apenas silêncio. Quando os guardas se aproximaram para capturá-lo, o imperador tremeu. Pálido, suado, repetia: "Eles me abandonaram. Eles me abandonaram." Não teve coragem de enfrentar a humilhação. Mandou um servo preparar a lâmina. Sua garganta foi cortada e o sangue do último César da dinastia Júlio-Claudiana escorreu na escuridão. O sussurro que ficou, mas dizem que, no momento de sua morte, um vento gelado percorreu o aposento. O espelho negro se estilhaçou sozinho, espalhando fragmentos que refletiam apenas sombras. Um sussurro ecoou, não humano, não terreno, e todos que estavam presentes juraram sentir mãos invisíveis apertando seus corações. Nero morreu, mas a sombra não. O legado da maldição, Roma celebrou sua queda. Estátuas foram destruídas. Seu nome foi apagado de inscrições oficiais. O Senado tentou enterrar a memória, mas o povo murmurava outra coisa. Alguns acreditavam que Nero não havia morrido, que fugira para o Oriente, guiado por forças sobrenaturais. Outros diziam que seu espírito rondava as ruínas de Roma, assombrando cada chama que ardia à noite. E por séculos persistiu a lenda. Nero retornaria, não como homem, mas como espectro. O imperador que fizera pacto com as trevas jamais descansaria. A última pergunta, 2000 anos depois, ainda resta a dúvida. Foi Nero apenas um tirano enlouquecido pelo poder? Ou foi servo de algo invisível, algo que usou seu corpo e seu trono para infiltrar-se na história humana? E você, ousaria acreditar que tudo não passa de mito? Ou ousaria olhar para trás, nas ruínas de Roma, quando a noite cai e o vento sopra, e sentir o mesmo sussurro que o imperador ouviu? Cuidado, pois dizem que aqueles que escutam a história de Nero em voz alta, em noites silenciosas, podem despertar a sombra que o seguiu até o fim. Encerramento. Assim termina a crônica proibida. Um imperador coroado em ouro, um trono manchado de sangue, um pacto selado com forças que não pertenciam ao mundo dos vivos. O trono amaldiçoado,
não pertence apenas a Nero. Pertence a todo aquele que ousa buscar poder além do humano. E você que ouviu esta história, não diga que não foi avisado. Conte nos comentários o que você pensa. Mas cuidado com o que pode segui-lo depois desta história.